Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom? Deus é bom demais. É bom estarmos na casa do Senhor, louvando o nome dEle, engrandecendo e olhando para as promessas do Senhor e declarando que nada nem ninguém pode impedir o Senhor de nos abençoar. Amém? Eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 12, 13 e 14, uma palavra de Jesus. João relata assim, diz em João 14, versículo 12, 13 e 14, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, no poder do nome de Jesus Cristo, fale com cada um de nós o que precisamos aprender nessa noite. Nos dá a porção que o Senhor preparou para a tua igreja. Fala conosco, Pai. Em nome e no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Olhando essa palavra de Jesus e a impressão que temos nos nossos dias, ou nós estamos com pouca fé, ou nós não tomamos posse dessa palavra. Porque Jesus está declarando e João está relatando. Ele diz que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará. E é com base nessa palavra que eu quero aprender com os irmãos, porque eu falo que ou nós estamos com pouca fé ou não tomamos posse. Porque Jesus já liberou essa palavra para nós. Ele já liberou esse poder. Ele já nos deu essa autoridade. Ele já disse que se pedirmos no nome dEle, Ele vai fazer. E Ele enfatiza, e eu acho interessante porque eu tenho aprendido que quando a palavra de Deus ela se repete, é porque o Senhor quer chamar a nossa atenção, como se estivesse intensificando para dizer assim: eu quero que vocês aprendam. Ele repete para que eu e você possamos aprender. Por isso que ele diz: e tudo que pedirdes em meu nome, isso fareis. Depois ele vai dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você começa a observar que Jesus dá essa ênfase. Ele dá essa ênfase para que eu e você possamos tomar posse, verdadeiramente tomar posse e começar a declarar. Às vezes nós não declaramos. Irmãos, tem uma coisa que nós observamos na nossa caminhada. Antigamente, não sei se vocês já ouviram muitos pais, eles falarem palavras de maldição para com os filhos. E eles estavam declarando como autoridades palavras de maldição. Alguns já devem ter ouvido uns pais falar: não vai passar de uma roupa, vai viver com a cuia atrás de mim, vai depender de mim, não vai ser ninguém. São palavras que foram declaradas por alguém que tem autoridade sobre aquela pessoa. E essas maldições, infelizmente, elas pegam. Porque se a pessoa não tiver o entendimento e o discernimento para repreender, mesmo quando cheguem na fase adulta ou em qualquer época que ela tem esse discernimento, para dizer assim: está repreendido no poder do nome de Jesus Cristo, toda palavra de maldição lançada contra a minha vida, caia por terra. Irmãos, se nós não aprendermos a usar o nome de Jesus, toda palavra de maldição que foi lançada contra a minha vida, da minha infância até os dias de hoje, seja pelos meus pais, seja por alguém que tivesse autoridade sobre a minha vida, hoje eu repreendo no poder do nome de Jesus Cristo. É uma oração simples que nós temos que aprender a fazer, porque o que Jesus está mostrando para nós é o poder que existe no nome dEle. E é um poder, irmão, sobrenatural, que nós devemos tomar posse. Se você ainda não tomou posse no decorrer da sua caminhada, o Senhor trouxe aqui hoje, para que hoje você possa tomar posse dessa palavra, para que hoje você chegue na sua casa repreendendo,
para que hoje você vá daqui para casa, ou quem sabe, quando você estiver orando, aí mesmo sentado, você comece a repreender as palavras de maldições que foram lançadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Irmãos, vamos mais além. Quem sabe nós é que temos lançado essas palavras. Nós também temos o poder de repreender aquilo que foi lançado. Quem sabe se você lançou uma palavra de maldição contra um filho, uma palavra de maldição contra alguém da sua casa ou da sua família, você também pode dizer assim: Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero revogar palavras de maldições que eu lancei sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre as pessoas que estavam sobre a minha autoridade, seja física ou seja espiritual. Repreender, isso é reconhecer também que nós também erramos e temos que fazer o caminho de volta. Irmãos, quando Jesus diz: vocês fariam as mesmas obras, eu acho interessante quando nós olhamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo só um minutinho, Atos dos Apóstolos capítulo 9, diz assim: aconteceu que, versículo 32, viajando Pedro por toda parte, chegou também a uns santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura a ti. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Irmãos, você começa a ver alguém aqui que está tomando posse da palavra de Jesus. O que é que Jesus disse lá? Se você tomar posse, se você usar a palavra, vocês vão fazer obras ainda. Se vocês crerem, vocês vão fazer obras ainda maiores. O que nós estamos vendo aqui é Pedro tomando posse. Lembra quando Jesus disse àquele homem: toma a tua cama, levanta. O que é que Pedro faz com Enéas aqui? A mesma coisa. A mesma coisa. Irmãos, é tomar posse. Às vezes nós ficamos assim: mas Deus, será se eu falar vai acontecer? Se eu orar vai acontecer? Se eu declarar vai acontecer? Se eu for, e se for alguém? Mas e se o Senhor estiver mandando você e não outra pessoa? Às vezes nós aqui não temos a fé suficiente para declarar, porque às vezes o inimigo coloca assim: porque você é um pecador, porque você está fazendo isso de errado, porque você está cometendo pecado. E o inimigo começa a levantar acusações, sabe para quê? Para enfraquecer a sua fé, para que você comece a duvidar da autoridade que foi declarada sobre você e sobre a sua vida. O Senhor já liberou palavras de vitória, mas o inimigo está liberando palavras de dúvidas, e você não tem profetizado, porque você está ouvindo a voz do inimigo, e você está com dúvidas da autoridade que o Senhor tem lhe dado, e você tem que crer, e você tem que declarar a partir da sua vida e a partir da sua casa, palavras de bênção, e repreender palavras de maldição. Tome posse. Tome posse, irmãos. Mais à frente, olhando o mesmo texto, eu acho interessante, porque ele vai no versículo 40, diz que no versículo 39, então 38, como a cidade de Lida ficava próximo de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores de vir até nós. Por que esse texto? Porque na cidade de Jope tinha uma mulher chamada Dorcas, caridosa, ajudava as viúvas, ajudava as pessoas que estavam necessitadas, costureira, fazia roupas para aquelas pessoas, e ela estava constantemente ajudando. E a Bíblia vai dizer assim: aquela mulher morre. Eles vão untar o corpo dela, fazer todo aquele preparativo para o enterro, vão levar a notícia até Pedro, dizendo que ela morreu, e vão colocar ela no andar de cima, como se dando um. E eles estão ali esperando um milagre. E a Bíblia diz que Pedro vai até aquela casa. Pedro vai até aquela casa. E sabe quem recepciona Pedro? Ali chorando por causa da morte de Dorcas.
E eu acho interessante, irmão. Eu acho interessante porque a Bíblia conta a história que um dia Jesus foi na casa de um homem chamado Jairo, cuja filha também estava morta. E quando Jesus chega naquela casa de Jairo, com aquelas pessoas ali ao redor daquela casa, as pessoas começaram a duvidar da autoridade de Jesus. E as pessoas começaram a dizer assim: a menina já morreu, não tem mais jeito. E Jesus dizia assim para aquelas pessoas: mande que todos saiam da casa. O que ele está tirando de perto deles são os incrédulos. Está dizendo: os incrédulos têm que ficar do lado de fora. A mesma coisa acontece no versículo 40. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Lembra da palavra que Jesus disse na casa de Jairo, a menina? Talita, cumi. Menina, levanta. Oi. O que nós estamos vendo aqui é alguém tomar posse do poder e da autoridade que Jesus deu. E quando Pedro chega, as pessoas diziam que ela já está morta. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, as pessoas diziam que a menina já está morta. Jesus não ouviu a voz daquelas pessoas porque ele sabia do poder e da autoridade que ele tinha. Pedro aprendeu e da mesma maneira não ouviu a voz daquelas pessoas porque ele sabia do poder e da autoridade que Jesus havia lhe dado. E agora ele está colocando em prática. Irmãos, é tempo de nós colocarmos em prática o poder e a autoridade que Jesus nos deu. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Tem um hino que fala isso. Porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada à igreja do Senhor. Eu gosto quando ele diz: olha, tu és Pedro. E ele declara quem você é. Ele diz: tu és Pedro, tu não é outro não, tu é Pedro, eu te escolhi, tu és Pedro. Irmãos, quando o Senhor declara o seu nome, ele está dizendo assim: olha, eu sei quem você é. Eu lhe chamei pelo nome. Eu lhe conheço. Eu sei do poder e da autoridade que eu estou lhe dando. Tome posse. O Senhor chamou a cada um de nós a estarmos aqui nessa casa de oração, declarando o meu nome, o seu nome, o nosso nome, declarando quem nós somos em Deus. E o que as pessoas vão dizer aí fora, irmãos, você tem que aprender a ignorar o que as pessoas dizem e dar ênfase àquilo que o Senhor falou. Ele diz que se você crê, obras maiores você vai fazer. Se você crê, você vai fazer as mesmas obras. E o que nós estamos vendo aqui é Pedro fazendo as mesmas obras que Jesus fez. Em Atos capítulo 5, a partir do versículo 15, vai dizer assim no versículo 15, que as pessoas estavam vendo os milagres, e as pessoas estavam pegando os doentes, e eles estavam colocando nas camas, arrastando para as calçadas, para quando Pedro passasse ao menos a sombra dele, passasse pelos doentes, eles estavam crendo que até a sombra de Pedro ia curar aquelas pessoas. Tamanho poder e autoridade que aquele homem tinha, tamanho poder e autoridade que ele tomou posse na palavra do Senhor Jesus. Tome posse. Comece a declarar: tome posse. Comece a declarar a palavra de vitória: tome posse. Comece a declarar a palavra de bênção: tome posse. Comece a profetizar: tome posse. Porque a igreja do Senhor é o único órgão que tem poder e autoridade para ligar na terra e ser ligado no céu. É a igreja do Senhor. Tome posse. Porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo poder e autoridade dado à tua igreja, pelo poder e autoridade dado aos teus servos, aos teus filhos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor condicionou tão somente ao crer. Se creres, farás as mesmas obras. Se creres, farás obras ainda maiores. Que na nossa geração possamos tomar posse, que na nossa geração possamos declarar, que na nossa geração
possamos ver os milagres que na nossa geração, possamos ver cura, que na nossa geração, possamos ver pessoas mortas revivendo, que na nossa geração, possamos ver esses acontecimentos para que o Pai do céu continue sendo glorificado nos nossos dias, como foi glorificado nos dias de Jesus, como foi glorificado nos dias de Pedro, que seja glorificado também nos nossos dias, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, para que o Senhor seja exaltado, para que Ele seja glorificado agora e eternamente. Abençoa cada pessoa aqui presente. Espírito Santo, nos dá essa certeza que possamos crer e tomar posse do poder e da autoridade que o Senhor nos deu, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém.